Olá, mais uma vez juntinho com vocês nessa manhã para dar continuidade ao nosso aprendizado. Hoje nós vamos estudar ciências e como a tia Rose já havia falado para vocês, essa semana nós vamos fazer revisão. Revisão de tudo que nós aprendemos no conteúdo 3, no capítulo 3 e no capítulo 4. Lá no capítulo 3, quando a tia Rose deu a aulinha para vocês, a tia Rose falou sobre a vida das plantas. E falei o quanto as plantas são importantes para a sobrevivência dos seres humanos. Falei um pouquinho sobre o que elas nos fornecem, né? Que além das plantinhas nos fornecer a sombra, que a árvore nos fornece a sombra, o fruto, a madeira, o papel, ela faz o processo da fotossíntese através da folhinha. Quem lembra que a tia Rose falou? Então, as plantinhas, elas são muito importantes para os seres humanos. Então, nós aprendemos lá no capítulo 3 a importância das plantinhas para os seres vivos. Nós nos alimentamos com as plantas, os animais se alimentam com as plantas. Tem animais que são carnívoros também, mas tem muitos animais que se alimentam na floresta, na mata, através das plantinhas, né? Então, olha a importância das plantinhas para nós, seres vivos, seres humanos e todos seres vivos, né? Porque os animais também são seres vivos. Aí nós falamos um pouquinho sobre as partes das plantas. Quem lembra? A tia Rosa deu até um exemplo dela, né? Como se eu fosse a planta, como se o meu pezinho fosse a raiz fixada lá no solo, como se o corpo da tia Rose fosse o caule sustentando a copa que seria a minha cabeça, né? Então, a planta, ela é dividida em partes e cada parte da planta tem a sua função, né? A raiz, o papel dela é fixar a plantinha no solo e retirar do solo água e sais minerais. O caule, ele serve para sustentar e para transporte. Como assim, tia Rose? Através da raiz, ele transporta água e sais minerais para as partes da planta, né? Lembra do exemplo que eu dei? Como se meu corpo fosse uma planta. E na copa, tia Rose, o que é a copa? A copa é aquela parte de cima. Ali fica a flor, que através da flor dá o fruto, que dentro do fruto tem a semente. E a semente, ela dá origem a outra planta. Então, quantas utilidades nós aprendemos sobre a planta? Tudo isso no capítulo 3. Quando chegou lá no capítulo 4, quem lembra que a tia Rose falou sobre a água e a luz? Eu tinha dado um exemplo que a plantinha precisa de luz para sobreviver. Que se eu pegar uma plantinha e trancar ela dentro de um quarto escuro, eu falei isso já, ela vai morrer. Aí eu até falei assim, e se eu molhar ela, tia Rose? Ela vai apodrecer, porque ela não vai ter a luz do sol para ela, porque através da luz do sol, ela capta o seu alimento, a sua energia através da luz do sol. Né? Então, a luz do sol é muito importante para as plantinhas. E as plantinhas são muito importantes para a sobrevivência dos seres humanos. Então, essa semana, você não vai ter nada para registrar no livro. Mas, lembra que a tia Rose falou que para vocês lerem uma história por dia? Você pode escolher uma história para você ler falando sobre uma planta. Qualquer tipo de planta. Você pode até pesquisar no Google sobre uma planta e você começar a ler sobre aquilo ali, porque é uma forma de aprendizado de você aprender mais e mais. Então, o capítulo 3 e 4 só falou sobre as partes da planta. E a tia Rose não vai entrar no capítulo 5 essa semana, só semana que vem, que eu vou falar sobre a relação entre os seres vivos, a relação que os seres vivos têm, só na próxima aula. Então, hoje, na aulinha de hoje de ciências, nós estamos aqui juntinhos para relembrarmos tudo que aprendemos no capítulo 3 e no capítulo 4. Tudo que aprendemos sobre as plantas. Aí a tia Rose falou um pouquinho sobre a fotossíntese, né? Que é aquele processo que a folhinha capta o gás carbônico, que é o gásinho que não serve para a gente respirar, e solta o oxigênio. Então, é o processo da fotossíntese. Então, a plantinha, ela tem muitas utilidades para os seres humanos. Se não existisse plantinha, a gente não ia respirar. Por isso que a gente tem que sempre plantar uma árvore. A gente não pode desmatar tudo e deixar só cidade, porque o ambiente fica muito poluído. Então, no capítulo 3 e 4 de ciências, você aprendeu sobre as plantas, as partes das plantas e a utilidade que elas
elas têm para os seres humanos. Combinado? Não deixe de ler um livro, não deixe de estudar, não deixe de pesquisar, tá? Conto com vocês, em breve estaremos bem juntinhos. Beijo no coração.